Autor do gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma, Gabigol resolveu desabafar e criticou dirigentes do Fla, o técnico Tite, entre outros. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala mais sobre o tema e conta também sobre o mais novo voo da alegria promovido por Augusto Melo no Corinthians. Inclusive, o presidente alvinegro foi flagrado na noite de Salvador. Quero falar também sobre o São Paulo, a boa chance de Elinho se mudar para o Ajax da Holanda. Negociação que deve render dinheiro ao tricolor. Falo ainda sobre o Palmeiras. O Verdão pensa em contratar um lateral esquerdo depois da contusão do Piquerez. Tem informação importante sobre o Atlético Mineiro, gastos gigantes no Botafogo, o Vasco comemorando o crescimento do programa de sócios torcedores, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder do segmento de apostas esportivas no mundo. Sempre muito bacana tê-los por aqui. E quem ganha é você, que vai garantir um bônus de até R$500 para participar. Antes de falar sobre o bônus, deixa eu mostrar na tela as partidas desse domingo no Campeonato Brasileiro, separei 3. Tem Grêmio e Vitória, vou da vitória do Grêmio. Tem Bahia e Corinthians, acho que o Bahia é bem favorito. Tem também Atlético Mineiro e Vasco. Esse é o jogo que eu tenho um pouquinho mais de dúvida, mas queria mostrar para vocês também as apostas aumentadas. São promoções que a Bet365 prepara para você. Que tal ir nessa primeira, em que o Bahia vence o Corinthians e que o Bahia termina com maior número de chutes a gol do que o Timão, cotação de R$ 2,75 para cada real apostado. Vou colocar R$100 nessa, tentando fazer com que voltem 275. Bora contar para você como é que você se cadastra e garante o bônus que a Bet365 tem. Vou deixar link na descrição e no comentário fixo, você clica em qualquer um deles e faz seu cadastro usando o promo code Nicola. Dessa maneira, você ganha 50% de bônus no valor do seu depósito, bônus máximo de R$500. Importante lembrar que você precisa fazer um depósito mínimo de R$30 e tem que ter mais de 18 anos de idade, além de jogar com responsabilidade para se divertir comigo na Bet365. Vem! Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é exclusiva. John Kennedy, atacante de 22 anos de idade do Fluminense, tem conversas avançadas com o Toluca do México. Se houver um acordo entre o Toluca e o Fluminense, o negócio deve ser sacramentado nos próximos dias. Já há um interesse antigo do clube mexicano. O Fernando Diniz era quem esbarrava ou quem impedia essa negociação. A saída do Diniz permite que o negócio avance e existe a possibilidade real desse acordo ser concretizado na próxima semana. Quero contar também que o Manchester City tem uma nova proposta pelo goleiro Ederson da seleção brasileira. A primeira oferta de 30 milhões de euros do Al Nassr foi recusada, o Al Nassr inclusive já contratou o Bento, outro goleiro da seleção. Agora a oferta é do Al Ittihad. O problema é que o Manchester City pede entre 50 e 60 milhões de euros para negociar o goleiro brasileiro. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que ultrapassou na manhã desse domingo os 50 mil sócios torcedores. É o maior movimento de adesão de sócios no Vasco desde aquele boom que a gente assistiu em 2019. Na oportunidade, o Vasco chegou a liderar com folga o ranking de sócios torcedores do futebol brasileiro. Só para lembrar que na quarta-feira da semana passada, o Vasco tinha 34 mil sócios torcedores, foram 16 mil novas adesões desde a contratação do Felipe Coutinho, que tem sido o grande embaixador desse novo programa de sócios. Importante contar também que nesse momento, com os 50 mil sócios torcedores, o Vasco já é o 11º colocado no ranking brasileiro, ele acaba de ultrapassar o Santos. E se chegar a 54 mil sócios torcedores, entra no top 10, deixando o São Paulo para trás. Para tentar animar torcedores a voltarem a fidelizar no programa de sócios torcedores, o Vasco concedeu 30% de desconto para novos cadastros e 30% também para aqueles que já estavam em final do seu plano. E você é sócio torcedor Cruz Maltino? Pensa nessa ideia? Usa o espaço para comentário para dizer como é que anda o programa de sócios torcedores do Vasco. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro,
que depois dos últimos reforços alcançou o limite de estrangeiros permitido para o futebol nacional. Vale a lembrança de que alguns anos atrás você podia utilizar apenas 5 estrangeiros em campo. Esse limite foi aumentado para 7 e agora o novo limite é de 9. E o Galo acaba de alcançar esses 9 estrangeiros depois das chegadas do paraguaio Júnior Alonso e do argentino Fausto Vera. Os 9 gringos no elenco do Galo são Júnior Alonso paraguaio, Saravia argentino, Maurício Lemos uruguaio, Fausto Vera argentino, Zaratio argentino, Batalha também argentino, Alan Franco equatoriano, Palacios colombiano e o Vargas chileno. Se contratar qualquer outro estrangeiro, o Atlético não poderá contar com todos em uma mesma partida. Existem, por exemplo, especulações de que Santiago Montiel, lateral argentino, do Argentinos Júnior, poderia ser contratado. O Galo não confirma as tratativas, mas existe o interesse. Até por isso, é natural que a gente imagine pelo menos uma saída de estrangeiro nessa janela de transferências. E eu diria para vocês que Maurício Lemos, zagueiro argentino, que não tem conseguido ser muito útil desde a chegada do Gabriel Milito, é a bola da vez. O grande lance é que ele já tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, ficará impedido de atuar por outro clube nacional. E existe o interesse de pelo menos um time da Série A do Brasileiro entre os grandes com a possibilidade ou com interesse em contratar esse defensor. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Vargas, outro cujo futuro está absolutamente indefinido, tem contrato até dezembro e vai depender de um grande desempenho nessa reta final de temporada para ter seu contrato prorrogado. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está perto de contratar Matheus Martins. Você lembra dele? Atacante revelado na base do Fluminense, vendido para o Udinese, que disputou a última temporada emprestado ao Watford da Inglaterra na segunda divisão. Por lá, 46 jogos, 6 gols e 2 assistências. A operação de compra deve girar na casa dos 10 milhões de euros ou 60 milhões de reais. Ainda existem alguns bônus que estão atrelados à performance e podem aumentar os lucros da Udinese nessa negociação. Importante contar que a partir dessa operação, o Botafogo chega a 337 milhões de reais com investimentos em aquisição dos direitos econômicos, com reforços apenas na temporada de 2024. Esse valor equivale a quase toda a receita que o Botafogo teve na temporada passada, foram 387 milhões de arrecadação com todo o clube. Só para vocês entenderem como o John Textor está gastando bastante acima daquilo que todos imaginavam. Os reforços do Botafogo em 2024. O Almada, mais caro deles, 123 milhões, seguido pelo Luiz Henrique, 106 milhões. Todos os valores que eu estou passando em reais, tá? O Matheus Martins, se confirmado, vai ser o terceiro mais caro, 60 milhões de reais, seguido por Gregory e Savarino, 13 milhões de reais para cada um. Cuiabano custou 8 milhões de reais, o Lucas Halter e o John, 7 milhões de reais para cada. Botafogo ainda gastou ou contratou outros atletas sem gastar com a aquisição dos direitos econômicos. Foram eles o Alan, o Igor Jesus, o Damião Soares, o Romero e o Barbosa. Detalhe importante, o Botafogo ainda está atrás de um lateral direito e de mais um zagueiro. O que o Botafogo está fazendo seria o equivalente ao Flamengo gastar algo na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais em reforços. Ou o Corinthians ficar perto de investir 900 milhões de reais em contratações. Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras para responder se o Verdão pensa em contratar um lateral esquerdo depois da contusão do Piquerez. Existe a possibilidade real de o Piquerez não atuar mais nessa temporada. Ele sentiu um incômodo no joelho depois da partida contra o Botafogo. Nem esteve em campo na vitória por 2-0 contra o Cruzeiro na noite desse sábado no Allianz Parque. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense, a mesma que havia assegurado que o Palmeiras não vai contratar zagueiro, mesmo depois da saída do Luan para o Toluca do México. E essa mesma pessoa assegurou que o Palmeiras não pensa na contratação de um lateral esquerdo. Na avaliação do técnico Abel Ferreira, a posição está bem servida, com o Vanderlan como titular, ele inclusive já jogou contra o Cruzeiro, e tendo o Caio Paulista como a primeira opção para o banco de reservas. Portanto, Palmeiras entende que o mercado para laterais não anda dos melhores, que não valeria a pena gastar dinheiro para contratar um atleta para esse setor, tendo o Vanderlan à disposição. Vale a lembrança de que o Vanderlan tem sido um dos atletas com mais propostas do futebol europeu, todas as ofertas recusadas, porque o Palmeiras tem convicção de que o Vanderlan, depois que tiver uma sequência de jogos, pode se tornar um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. E você,
Concorda, discorda, acha que o Palmeiras precisaria contratar mais um atleta para essa posição? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, quero contar para vocês que Elinho pode garantir bastante dinheiro ao tricolor nos próximos dias. Aí você deve estar achando que eu fiquei doido, afinal de contas o Elinho não é jogador do São Paulo desde a virada de 2021 para 2022, quando o Red Bull Bragantino exerceu a opção de compra e pagou 24 milhões de reais no atleta. Pois bem, o tricolor manteve 35% do valor de uma venda futura. E a informação exclusiva vem agora, o Elinho interessa ao Ajax da Holanda. Não consegui acesso às cifras do negócio, mas uma pessoa envolvida nas tratativas assegurou que existe a possibilidade real de o Elinho trocar o Red Bull Bragantino pelo Ajax ainda nessa janela de transferências. Se a gente imaginar, por exemplo, que a operação gire na casa dos 17 milhões de euros, vale a lembrança de que o Red Bull costuma vender bem seus atletas, a gente está falando de mais ou menos 103 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 35% dos direitos econômicos, ele embolsaria mais de 35 milhões de reais nessa operação, garantiria mais grana agora do que quando vendeu o Elinho para o Red Bull Bragantino por 24 milhões no fim do ano de 2021. Com a camisa do Red Bull Bragantino, o Elinho foi crescendo de produção. Hoje ele é o jogador mais importante da equipe, inclusive tem sido alvo de outras propostas do futebol europeu. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo acertou a venda do Gabriel Neves para o Estudiantes de La Plata. O jogador estava emprestado ao Independiente, que não teve a intenção de comprá-lo. A negociação em definitivo com o Estudiantes girou na casa dos 800 mil dólares ou 4 milhões e 400 mil reais, valor que equivaleu a 60% dos direitos econômicos. Tricolor que teve prejuízo com Gabriel Neves, até porque havia o comprado por 8 milhões de reais. Jogador que com a camisa do São Paulo esteve em campo em 75 vezes, com apenas um gol marcado. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor deve anunciar em breve a chegada, nas próximas horas, a chegada do Marcos Antônio, operação de empréstimo com obrigação de compra junto à Lazio, 4 milhões e 800 mil euros, e segue em busca de um lateral esquerdo, o Alexandre é a prioridade, de outro volante, Thiago Mendes segue na pauta, além de um zagueiro, estou atrás desse nome do atleta para zaga. Bora falar agora sobre o Flamengo. O Gabigol decidiu desabafar depois de marcar o gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma, jogo marcado para Brasília no Mané Garrincha. O Gabigol cobrou pênalti e assegurou 3 pontos super importantes de um Flamengo que saiu perdendo contra o Criciúma. Jogo polêmico, com um lance de pênalti muito controverso e pouco conhecido. Aplicação da regra, porque um jogador do Criciúma chutou uma segunda bola na bola que estava em jogo. Enfim, o pênalti foi bem marcado. Mas eu queria repercutir a entrevista do Gabigol depois da partida. Ele saiu atirando e criticou dirigentes e até o técnico Tite. Quero começar falando sobre as críticas aos dirigentes do Fla, abre aspas. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa com o ídolo, pelo menos na minha opinião, fecha aspas. A que se refere o Gabigol quando fala sobre isso? A crítica é especialmente ao presidente Rodolfo Landim. É que em outubro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel haviam chegado a um acordo com o Gabigol para a prorrogação do contrato por 5 temporadas. Esse novo vínculo passaria a valer a partir de janeiro desse ano e faria com que o Gabigol tivesse um aumento de 1 milhão e 600 mil reais por mês para 3 milhões de reais. Mas, na última hora, o presidente Rodolfo Landim decidiu brecar esse acordo, ignorando solenemente tudo que havia sido debatido durante um ano anterior, por ele, pelo Marcos Braz, pelo Bruno Spindel e pelos representantes do Gabigol. Isso causou enorme chateação no atacante que desabafou depois da partida. Sobrou também para o técnico Tite, abre aspas para o Gabigol. Tenho entrado e buscado o meu espaço, mas tenho tido poucas oportunidades. Inclusive tenho treinado bem, mas acho que o meu último jogo como titular foi há 5 ou 6 meses. Isso é muito difícil. Agora é ajudar o Flamengo, é o que eu mais quero. É sempre muito especial fazer um gol com essa camisa, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Gabigol já havia afirmado que deixaria o clube no fim da temporada. Essa declaração se deu depois da derrota para o Fortaleza no Maracanã alguns dias atrás. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais um voo da alegria no Corinthians. O que se trata esse voo da alegria? Desde que se tornou presidente do Timão, Augusto Melo tem promovido uma série de convites a convidados, sejam eles diretores,
conselheiros e sócios do Corinthians para partidas do Timão fora da cidade de São Paulo. Já havia acontecido na Copa do Brasil, na Sul-Americana e agora também no Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve pelo menos 40 convidados na viagem para Salvador. O Corinthians enfrenta o Bahia na tarde desse domingo. Entre os convidados, alguém que causou ou tem causado enorme barulho no Timão. Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube e apontado como um dos pivôs do escândalo envolvendo o pagamento de comissão da VaiDeBet. Só para quem não associou o nome à pessoa, foi o Marcelo Mariano quem determinou, sem o consentimento do diretor financeiro, o pagamento de R$ 1.400.000 ao Alex Cassundé como intermediação do acordo. Importante contar que o Corinthians deixou de fazer outros pagamentos como salários, direitos de imagem e também do financiamento do estádio por conta desse pagamento de R$ 1.400.000 ao Alex Cassundé. O mesmo Cassundé que em depoimento à polícia afirmou que não intermediou nada entre Corinthians e VaiDeBet e que nem havia feito pedido nenhum de dinheiro. Foi o Timão quem decidiu pagar os R$ 25 milhões a que ele teria direito durante todo o tempo de contrato. Pois bem, Marcelinho Mariano está entre os convidados do Corinthians na delegação em Salvador e não para por aí. O voo da alegria ainda foi prestigiado com um vídeo que está circulando nas redes sociais. Nesse vídeo, o Augusto Melo está na noite de Salvador, conversando com uma moça aqui, com outra ali, enfim, cenas nada profissionais para um clube que precisa, na minha opinião, de forma urgente, de profissionalização, de transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ou você pensa diferente, use o espaço para comentário para registrar aquilo que você imagina ou avalia do trabalho e da gestão do Augusto Melo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!